Olá vascaínos, vascaínas, vindo rapidamente aqui fazer esse videozinho aí pra vocês para fazer uma análise rápida do Campeonato Brasileiro, até porque, não sei para quem ainda não sabe, o Campeonato Brasileiro de 2026 já tá perto de começar, daqui a algumas semanas. Dessa vez, esse ano vai ser começando em janeiro e vai se estender por todo o ano, parando apenas na época da Copa, até para poder não desfocar os times, né? Os times que, por algum acaso, possam acabar cedendo jogadores, times brasileiros, obviamente, né? Possam ceder jogadores para as seleções, daí não só brasileira, né? Como tem muito gringo já jogando aqui no Brasil, pode acabar ficando desfalcado também, e aí o calendário da CBF esse ano tem essa previsão para essa pausa na época da Copa do Mundo. E aí volta depois da Copa e vai até dezembro. E aí pode-se dizer que vai até o ano inteiro, né? E aí com isso eu queria fazer uma análise por enquanto do elenco que temos, né? E o que eu vou falar aqui, eu acredito até que muitos já tenham a mesma opinião, já saibam até o que eu vou dizer. Porque o elenco é praticamente o mesmo ainda, não temos novidades, só algumas saídas. E com isso, o que a gente precisa muito é de mais jogadores que possam disputar a posição com os titulares que já temos, para poder ter um time mais forte. Afinal, pelo menos para mim, assim, que foi o determinante para o brasileiro do ano passado, foi a falta de ter jogadores no banco de reservas, porque assim como vai ser esse ano de 2026, vai ser até pior, né? Pior assim, entre aspas, porque vai ser um campeonato mais longo. Não vai ser começando em abril ou maio e até dezembro, vai ser agora o ano inteiro. E aí com isso, urge-se mais ainda a necessidade de termos peças de reposição, porque não tem como um time de futebol jogar assim, me fugiu o nome agora, competições de muitos jogos assim, e não ter suspensões, não ter lesões, não ter até próprias convocações, mesmo que não seja para a Copa do Mundo, porque ainda tem as datas FIFA mesmo antes da Copa e também terão depois da Copa, e os desfalques vão acontecer, não tem jeito. E a análise que eu faço, além de dizer, né, que assim, é chovendo molhado, né? Todo mundo sabe aqui que o que a gente precisa é de jogadores para compor também o banco de reservas, mas que não sejam jogadores apenas só para ficar lá no banco, sejam jogadores que disputem posição, que isso qualifica ainda mais o elenco. Sai, porque um jogador bom vai sair e vai entrar um outro jogador bom. O nível não vai cair do time. Esse é o X da questão. E é o que faz alguns dos times que estão disputando títulos, consequentemente, ultimamente também, estarem lá nas pontas das tabelas, ganhando títulos, ou mesmo que não ganhando, nós estão disputando. Esse é o X da questão. Precisamos de mais jogadores de qualidade para ter um elenco bom, e não só um time titular bom. E também eu falo especificamente do brasileiro, mas também serve para outras competições, como Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, que também vão se estender em boa parte do ano aí para o Vasco, né? Que são as competições que o Vasco vai disputar esse ano. Apesar, infelizmente, a gente não ter conseguido vaga para a Libertadores, mas temos a Sul-Americana. E aí, Vascaíno, me diz aí o que você acha, qual a sua análise que você faz do Vasco para esse ano, do elenco até o momento para esse ano. Assim, eu não posso falar de reforços agora, porque ainda estão em fase de contratação, alguns, e muitos aí são especulação, né? A gente não pode dizer de um jogador que vai vir para o Vasco, sendo que não está certo que vai vir ainda. Temos de concreto, né? Só esse o Rojas, que já, pelo que entendi, já é jogador do Vasco, e o Saldívia, que vem do Colo-Colo do Chile, que também está bem perto. Se esses dois vierem, já qualifica um pouco, não qualifica, na minha opinião, não qualifica como eu gostaria que qualificasse, mas já é alguma coisa, já é melhor do que o elenco do ano passado. Até por causa das saídas do Jean Davi, do Paulinho, infelizmente
é um jogador que eu gostava muito, mas infelizmente caiu muito de produção de 2023 para cá, depois da lesão. Não teve mais aquelas atuações que teve em 2023, que foi assim, determinante para a gente não ter caído. Queria muito que ele continuasse, se ele conseguisse performar novamente como naquela época, mas infelizmente o futebol é assim, né? Não tem como. E aí ele saiu também, né, já. O Jean Davi, o Maxime voltou. Vamos ver, parece que o Diniz ou a comissão técnica vai avaliá-lo novamente, ver se ele pode ser útil ao Vasco ainda. Volta também o JP. Volta mais gente também, que eu não estou lembrado agora. O Lincoln também, que voltava na Volta Redonda. Um zagueiro que eu acho que pode ajudar muito também, né? A ser um jogador que possa compor o elenco ali, pelo menos a parte de ser um reserva do Robert ou do Cuesta. E aí, assim, enquanto torcer para que a gente consiga. Eu já estou achando que está sendo atrasado já, porque os jogadores já se representaram, ainda não temos. Tem 2 reforços que nem estão tão certos ainda. Era para a gente já ter pelo menos mais gente já certa, nem que não tivesse ainda, mas já certa que ia ser jogador do Vasco. Minha opinião, né? Eu quero saber a sua, vascaína, que está assistindo aí. O que você acha aí da equipe que o Vasco tem no momento? E o que você acha, né? Que possa, se o Vasco vai evoluir, se conseguiremos ter um time bom para esse ano, de 2026, o que você espera, né, para esse campeonato brasileiro? E é isso, gente. Um grande ano para vocês, né? Aí estamos aí de volta com nossos vídeos e teremos coisas novas mais para frente, tá ok? Um abraço, povo.